senti-lo no ar, na face aquele olhar, sua glória inunda o ser. Eu sei que o milagre aqui fará. O coxo andou, o surdo ouviu, o cego pôde ver, e aquele condenado, só ele libertou. O pobre e o ferido, sem esperança estão, mas entre a multidão ouviram e receberam a paz. Ele é o milagre, ele é o milagre. Pode senti-lo no ar, na face aquele olhar, sua glória inunda o ser. Eu sei que o milagre aqui fará. E hoje o seguimos, falamos que é fiel, e tudo que ele prometeu é certo que fará. E ainda que este mundo duvide e zombe, um dia vão reconhecer quando o vermos voltar. Ele é o milagre, ele é o milagre. Pode senti-lo no ar, veremos seu olhar, sua glória inunda o ser. Eu sei que o milagre aqui fará. Sim, o milagre aqui fará. Boa noite com Jesus. Amém. Os dias parecem que estão sendo abreviados, mas há situações, circunstâncias que a pessoa cai e parece que um minuto é um ano. Mas nesses dias, os dias estão ficando curtos mesmo por causa da grande demanda que tem para a prosperidade, não é? Os meios, à medida que os meios aumentaram, as ocupações também aumentaram, as preocupações. Mas o certo é que tudo isso está relacionado com as últimas coisas,
com a era apocalíptica. Ninguém tenha dúvida que nós estamos vivendo numa era apocalíptica. Nós estamos vivendo os últimos dias que precedem a volta de Jesus Cristo. Se eu estou bem ou não estou bem, se você está bem ou não está bem, isso não interessa. Se você tem razão ou não tem. Se não tem jeito ou tem jeito e não tem jeito. O certo é que nós estamos vivendo os últimos dias que precedem a aparição do Senhor Jesus Cristo. Disso ninguém tenha dúvida. E um sinal também muito evidente, muito claro, é que o amor está se esfriando. O amor hoje ele é somente pelo interesse. Então o amor se tornou uma coisa mais rara. É um brilhante, não é um diamante muito custoso. Mas como daqui a gente olha as estrelas, uma noite estrelada, e acha bonito, e Deus se agrada de tudo isso, como diz o profeta, que Ele amou e ama a variedade, e vê esse céu estrelado, também Ele gosta de ver, porque o amor é como estrela. Ele não enche a terra, mas brilha em beleza, né? Destaca na escuridão. Quanto mais escura a terra, mais a estrela aparece. Mais brilha, não é? De forma que existe o amor, sim. Enquanto não houver o rapto, haverá amor. E Jesus fez um grande desafio, porque a pergunta dele é desafiadora, não resta dúvida. Isto porque sem essa fé nunca existe aquele amor, não é? E ele diz: porventura o Filho do Homem encontrará fé sobre a terra? Se ele não encontrou fé, ele não vai encontrar nada mais dessas virtudes, porque a fé é o fundamento. Irmãos, vamos ficar de pé, porque eu já estou pregando, né? É verso 16 ao verso 18, de São Lucas, capítulo 8. Está a parábola da candeia, né? Candeia dá a entender assim um vaso próprio que tinha um biquinho, vamos dizer assim, para as crianças entenderem melhor, parecendo uma jarrinha chatinha. Pode ser feita de barro também, e com um pavio dentro, com a ponta de fora daquela biquinha. Então o seu bojozinho ficava cheio de azeite. Aquilo é a candeia. E os antigos usavam chamar mesmo a lamparina. Não sei se vocês conhecem a lamparina. Eu pedi uma lamparina, essa lamparina veio, já procurei essa lamparina aqui umas 2 vezes, essa lamparina não aparece. Você dá notícia dela, onde? Tá facinho? Tá facinho? Então traz a lamparina, candeia. Às vezes minha avó falava: menino, traz a candeia. É candeia. Mas a gente entendia que era lamparina, né? Às vezes se chama a lamparina de candeia. Mas a candeia mesmo é azeiteira, né? É aquela azeiteira. Não é certo? Uma vez uma quebrou na cabeça do irmão divino. Vocês não sabiam disso. Aqui, isso aqui é uma lamparina. Tem querosene aqui dentro? Tem, rapaz. Acende aí para nós. Cadê o fósforo?
Esse cozinheiro, cadê o avental, irmão? Você deu saudade. Deu saudade, garanto. Saudade da candeia, da lamparina. É um rancho. Coisa mais bonita que tem, a gente vindo de noite, lá do poço, lá do lago, e de longe a gente avista, entre as gretas da parede do rancho, né, de pau a pique, a luz da candeia, a luz da lamparina, o lume do fogão. Eu sou meio poeta, né? Não pode se escrever. Vamos ler a Bíblia. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe, ou digo, a cobre, esses microfones que me tampam a Bíblia, né? Eu tenho que ficar assim. A cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Então tinha uma tabinha assim, parece essa suporte de papagaio. Todas as malocas que tem papagaio, sabe como é que é, né? Então, tinha aquele suporte que era, vamos dizer, o velador, né? De pôr a lamparina, a candeia, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vê depois como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Nós inclinamos nossas cabeças, ó Pai, e te suplicamos mais uma vez, que Tu venhas vivificar a Tua palavra em nossos corações, o que é suficiente para recompensar a fé, o interesse, a confiança de cada irmão, de cada irmã, em vir na Tua casa. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, retribui-lhes com a unção do Espírito Santo na palavra, com a bênção de seus corações, alívio de suas cargas, o frescor do dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Nós vamos ver aqui sobre coisas ocultas. Nós estudamos isso aqui e eu não posso fugir da linha, porque eu estou como eu já disse para vocês, eu tenho o alfabeto, da letra A até o Z, dentro dos selos. Então é uma linha que nós temos que é infinita, praticamente infinita. Nós começamos uma parte, uma letra ali, vamos até o essencial dela, depois tem que deixar passar para outra. Nós estamos na letra C, coisas, nessa que enquadrou, coisas ocultas. E não havia uma leitura melhor, mais adequada do que esta. Porque isso está relacionado com as duas coisas. A física, a material, moral, e a espiritual. As coisas ocultas, logo nós pensamos somente nos erros, né? Mas existem boas coisas também ocultas. Se existem muitos males ocultos, às vezes você conhece os erros de uma pessoa, fica conhecendo os erros de uma pessoa, mas talvez você não desse conta de contar também os seus acertos, suas virtudes. Mas contudo, sempre a pessoa, o humano é despertado para o ponto negativo, né? Mas o valor da boa vivência, do bom senso da vida, da experiência mesmo, é justamente você poder olhar as coisas, principalmente as pessoas,
por todos os ângulos, não somente pelos ângulos negativos. Você passa a olhar a sua família somente pelo negativo, seu pai, sua mãe, a si mesmo, seus irmãos, suas irmãs, você acaba se sucumbindo. Não pode ser assim. Na verdade, cada família carrega um trauma, uma dificuldade, e às vezes manchas. E dificilmente as pessoas, principalmente aqueles que entram nela, através do casamento, através da amizade, do relacionamento, através do serviço, do emprego, principalmente estes, não é? Às vezes passam a observar somente aquele trauma que a família carrega. Todas as famílias carregam. Umas mais, outras menos. Mas é assim. Agora, se você passa a olhar com virtude, você vê virtudes. Se você olhar sem virtude, você não vê virtudes. E eu tenho encontrado pessoas terrivelmente arrasadas com suas próprias famílias, revoltadas por causa de pai, por causa da criação que teve. Então, deve-se louvar essas pessoas, essas moças, rapazes, que têm saído, por que não dizer, eu creio que aqui todos têm uma história familiar, um trauma qualquer. E, no entanto, o que deve ser louvado é ver essa gente lutando para serem gente, para serem esposas, para serem maridos, para serem filhos, filhas, sobretudo cristãs, estarem na igreja lutando. Por que não pode analisar assim também? E por outro lado, eu tenho encontrado também, nós estamos hoje diante de quadros tão terríveis, que se a gente pudesse ver um pouquinho, a gente voltaria, já diferente, dizer, ó Deus, eu vou agradecer ao Senhor, pelo dia que eu nasci. O Senhor me perdoa, porque eu estava amaldiçoando o dia que eu nasci, mas agora eu quero agradecer. Quero agradecer pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pelos meus tios, e assim por diante, muito mais pela igreja, pelo profeta também. Ó, vir de onde nós viemos, Montbrand disse, meu pai era um traficante. Ele disse, minha mãe, que Deus me perdoe, que ela me perdoe, que ela me desculpe. Mas aí então ele falou sobre o seu negativo, né? No entanto, eu creio que meu pai está na glória, eu creio que minha mãe descansou com Jesus. Porque no final de toda a história da vida, o importante é chegar lá salvo. Se você foi compreendida, se você não foi compreendida, se você passou, se você não passou, se você recebeu, se não recebeu, se te pagaram, se a benevolência devida, o respeito devido, se não pagaram, se foi bonita, se foi feia, se casou, se não casou, se foi pobre, se foi rico. No finzinho das coisas, lá nos finais, só interessa estar lá. Você vai ver que isso tudo fica para trás. A própria Bíblia vai ser fechada, a espada pendurada. Então, nesse borbulhar de tantas coisas aqui na vida, só interessa chegar lá. De forma que nós temos coisas ocultas.
E aqui às vezes tem que se tornar, a própria natureza da pessoa tem que se revelar aquela com quem ela vai conviver. Porque por mais relacionamento que tenha tido antes do casamento, depois do casamento é que vão realmente se conhecer. É que vão ver as coisas como elas são mesmo, né? Você vai só descobrir com quem você se casou, talvez algum tempo depois do casamento. Você não vai descobrir ainda, porque ainda no frescor do casamento tudo é rosas, né? Você vai só descobrir, isso só vai te ser revelado porque é uma coisa oculta mesmo, não tem jeito. É depois de algum tempo. Aí você vai ver que ela não era só aquela mocinha educadinha, dócil. Você vai vê-la nervosa também. Quem sabe até ela assistiu uma novela lá um dia e viu a mulher passando a mão na penteadeira assim, jogando as coisas tudo no chão e quebrando louça. E quem sabe ela vai querer fazer a mesma coisa também, né? Escaçanhar o cabelo assim. Droga! Né? Que agora tudo é droga. Droga! Que droga! E sábado você vai ver aquele anjo, né? Aquele anjo passando a mão no machado, violento, bravo, machão, corajoso, né? Vai rachar lenha, espera aí, ele vai lá fora nervoso, rachar lenha. Partilha, que é a tora de lenha para pôr no fogo. É quando a criança está chorando no berço a noite toda. Quer dizer, que coisinha engraçadinha, mas eu morro por causa de criança. Vou te falar, mas quando você está cansado e que o menino começa a chorar lá no berço e o malandro dormiu o dia inteiro. Aí começa a coisa. Você que é culpado. Não, por quê? Por quê? Você que é culpado. Parece que não ama seu filho. Aí começa o negócio, já vai na corda. Parece que não ama seu filho. Aí no outro dia você vai ver o outro, ele está lá no serviço com os olhos fundos. Lá no fundo. Começam as coisas a serem reveladas. Como elas realmente são. Como elas realmente são. Outro dia, eu estava vendo uma fita e eu estava dizendo para aquele casal: olha, se daqui 10 anos vocês não estiverem de mãos dadas, isso aqui não passou de fantasia apenas. Daqui 20 anos, daqui 30 anos, se Jesus não vier, vocês não estiverem de mãos dadas, há trancos e barrancos, lutas e dificuldades, isso aqui não passa de fantasia. Fantasia apenas. E ninguém pode viver de fantasia. Por isso seria até melhor fantasiar menos. Não é certo? Menos fantasia até melhor. Mas está certo. As coisas vão sendo reveladas devagar. O caráter, a natureza, as intenções. Isso no campo do nosso mundo aqui no dia a dia, no vai e vem da vida, tudo vai sendo revelado dias após dias. Por outro lado, você entende que todas essas coisas vão acontecendo e você vai entendendo que aquela pessoa
Não te surpreende a sua natureza humana? Não é uma surpresa, não é uma decepção para você, porque você também é humano. Mas certo é que todas as coisas vão sendo reveladas, manifestas. Ele diz assim: agora é que ele mostrou os dentes. Agora é que ela mostrou os dentes. Mas não há propósito, um arquiteto, calculista. Existem os calculistas, na verdade, que programam a coisa. Eles chegam, inclusive, a serem chamados de psicopatas até. Que eles são calculistas, terrivelmente calculistas. Podem programar aventuras. Mas na maioria do caso, não. Dos casos, não. As pessoas vêm e têm até as suas fantasias de uma maneira sincera, honesta. E bem intencionadas. Mas então a questão de mostrar os dentes, que é uma linguagem popular, isso quer dizer, você vem comer comigo 1 quilo de sal. Mas como comer 1 quilo de sal? Deus me livre. Você, quando pega assim uma comida boa, que está gostosa, mas tem um tipo de comida que, se você não souber, aquele que come por último vai pegar algum pedaço bem salgado. Se não souber, na hora de aplicar o sal mesmo, em comidas que são, alimentos que são previamente salgados, né? Porque, a menos que você deixe uma pedra de sal, o arroz, você passa o sal junto com o óleo, não é? Não é assim? Não? Mas esse líquido, que se torna adicionar sal no líquido, evita muito mais de ter aquelas manchas de sal, a menos que vá pedra de sal. Você já pensou mastigando, pega uma pedra de sal? Ai, dá vontade de jogar o prato longe, né? Longe assim, né? No peito, né? Glória a Deus. Mas que coisa. Eu, por exemplo, eu sei preparar uma empada. Que coisa mais gostosa do mundo. Uma torta de frango, uma empadinha, um empadão. Mas assim, é especial. Eu pego uma nota de 100, depois mais outra de 100, depois mais outra de 100, depois mais outra de 100, mas eu preparo uma empada, precisa ver. Segredo. Isso são coisas que têm que ser reveladas na hora certa, não é? Vocês podem pensar assim: o pastor não vai pregar hoje. Eu já estou pregando. O que eu queria dizer com a mancha de sal lá embaixo? Quem que já fez comida assim? Que aquela fritura, que a coisa que ficou por último, ficou salgada. A irmã Maria, ela já fez, né? Será que a irmã Maria está desafiando o resto? Ninguém mais fez? Ah, tá vendo? As velhas boas donas de casa estão falando que já fizeram isso. As novas ficam com medo. Mas o certo é que todo mundo faz. Se não souber, um pequeno descuido, fica um pedaço de costela salgado lá embaixo. Fica um pedaço de qualquer coisa salgado lá embaixo. Mas na hora de comer, aquilo é revelado, né? Está mais salgado, está no tempero certo. Nós vamos ver aqui nos selos, no dia a dia. 4º selo, parágrafo 10. Ainda um pouquinho do dia a dia, porque nós tivemos uma escola aqui muito profunda sobre os olhos de Jesus que tudo vê, não é? E agora estamos vendo aqui. Esse foi o menino Miguel Collins, de uns 7 anos, e sucedeu no quarto, faz 3 noites. Tinha que haver alguém mais que um humano nesse quarto. Foi o grande e poderoso Jeová, correto, o qual veio para honrar sua palavra. Estou tão agradecido de ouvir esse testemunho.
Sonhei que vocês também, não somente eu, porque que tal se eu houvesse sido meu filho ou seu, relatando seus testemunhos, apenas posso tirar um aqui e outro ali, porque estão sucedendo por todas as partes. Porém, unicamente quero dar-lhes a saber que meu verdadeiro ministério é em cura divina. Estou aqui por causa desses selos, e mais adiante entenderão porque tive que fazer isto. Eu não sou mestre, nem teólogo, mas oro pelos enfermos e amo o Senhor. Ontem à noite relatamos o testemunho da menininha que tinha leucemia e como foi curada pelo Espírito Santo. Agora o poder do Deus Todo-Poderoso chegou instantaneamente e limpou o sistema circulatório, tirou todo o mal e pôs em suas veias a pulsação da vida nova. Isto é uma obra criadora do Deus Todo-Poderoso. Tirar o câncer do sangue de uma menina. Limpar completamente. Não é? Tomar o sistema circulatório, o sangue que estava todo contaminado pelo câncer, até tal ponto que a mocinha estava toda amarela e inchada. E aos poucos minutos já tinha um sistema novinho. Estava curada, sadia, completamente sadia. Isso é o poder criador. Eu creio, não vou dizer em seu nome, mas na revelação de minha própria fé, o que sucedeu no Cânion Sabino no outro dia. Eu creio que a hora se aproxima quando haverá braços e pernas restauradas. Agora, essas coisas estão ocultas. Isso quer dizer, elas não estão manifestas. Eu creio que a hora se aproxima quando haverá braços e pernas restauradas. E veremos o glorioso poder do Criador. Eu creio que se Ele pode fazer com que apareça um esquilo que nem tem... Então aqui nisto, uma pessoa apenas lhe faltaria uma parte de seu corpo somente, porém aquilo foi um animal completo. Ele é Deus. Eu o amo. Nós estamos pensando muito pouco, porque nós temos que pensar muito demais da vida terrena, então nós estamos pensando pouco da outra vida. O mal da era é o enredo, é a circunstância, é o engano. Esse é o mal da era. Agora, nós temos que entender que nós vamos chegar a um momento que vamos ter que falar a palavra falada. Nós vamos ter que ver manifesto em nós, na noiva de Jesus Cristo, na igreja de Jesus Cristo, o poder criador. Não tenha dúvida, ela não está aqui só para morrer, sofrer e ir a pique, porque está aproximando de uma hora de reino, de domínio. O mundo desconhece isto, está oculto. O mundo não sabe e não conhece. Por isso Jesus chegou até a orar. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Agora, é certo, você sabe como que aquela
menina foi curada pelo poder criador do câncer no sangue, e ela já estava completamente desenganada e não tinha mais solução para ela. Você sabe o que foi que ele fez? Os pais, com o avô da criança, levaram-na ao irmão Branham. Chegando lá, a criança ficou prostrada, deitada, num banco, a cabecinha no colo do avô, aquela garota. Mas então o que fez o irmão Branham, o profeta? Ele disse: o Espírito Santo me revelou algo que existia entre o pai e a mãe. Me revelou algo que estava oculto. Estava oculto para o pastor deles. Estava oculto para o padre, para o papa. Estava oculto para a sociedade, às vezes. Estava oculto para as autoridades. Mas não estava oculto para ele, para o Espírito Santo. E nem mesmo para seus pais. Você não pense, irmão, que você vai fazer um mal para a sua criança. Nós temos muitas gestantes aqui, não é? Pais que estão sonhando com a criança que está a caminho. Não pense que você vai fazer um mal maior para essa criança do que viver uma vida histérica, de nervosismo, de coisas assim. Você sabe como é. E músicas profanas, e contendas, e xingatórios, e coisa. Aquela criança está recebendo tudo naquela hora. Ela não recebe só coisas concretas, alimentos, através do sangue. Ela recebe também as coisas espirituais, as psíquicas. Aquilo afeta a criança diretamente, lá no ventre. Coisas sentimentais, emocionais, afetam a criança. Eu tenho lido sobre isso. Então, quando muitos casos os médicos vão analisar, não, isso vem lá do berço. Esse trauma vem de lá. E, no entanto, aquela mãe vai matar, vai fazer qualquer coisa por aquela filhinha, por aquele filhinho. Mas não pode deixar um cigarro, que é uma desgraça para uma criança que está no ventre. Mas pode deixar, ela vai nascer e aquela mãe vai matar, por causa daquele filho, por causa daquela filha. Vai morrer, vai fazer qualquer coisa por aquela criança. Mas não pode deixar de fumar por causa dela. E aquilo fica oculto a ela. E quando aquilo está sendo manifestado, você pensa que ela vai ver o quadro todinho de como ela injetou, envenenou aquela criança, aquele filho pelo qual ela daria a vida, sonharia o resto da vida. Ela não vai. E é exatamente o que está acontecendo em todos os setores da vida. A atmosfera criada em casa, que não é atmosfera para chegar um filho de Deus ali.
Por isso atrai espíritos cruzados, espíritos errados. Isso não é tonteria minha, você sabe que não é. E há transtornos terríveis, e que você fica procurando a causa. A causa está lá na barriga ainda. Por isso que os homens têm que ter um banho de consciência, de respeito às coisas ocultas, porque elas vão ser reveladas. Elas vão ser reveladas através de um pobre, de um inocente, que não tem culpa nenhuma daquilo. Agora mesmo vocês não sabem. Carta, reclame pessoal. Outro dia mesmo eu li uma carta que ela nem pode ser lida. Aquela menina, aquela criança, traumatizada com um pai estúpido, ignorante, bruto, animal, espancador. Depois casa-se, especialmente com um cristão, e achou que encontrou um pouco de descanso para o resto da vida aqui. Agora minha vida vai mudar. Piorou. Casa com um burro. Um burro que dá coice. Porque tem burro que não dá coice. Burro coiceiro. Que só sabe tratar com coices, com estupidez, com ignorância. É uma lástima. É difícil. E, consequentemente, os seus filhos também já estão sob... É uma corrente, é uma cadeia de circunstâncias. Vamos buscar lá o velho pai dela. Te é revelado? Vamos mostrar o filme da vida de sua filha para você. E te é revelado que você é o causador disso? Aí você está oculto. Ele senta, levanta, pula no banco, pula em qualquer lugar para dizer que ele não tem a mínima culpa. Porque ele, por sua vez, já é uma vítima também, que vem lá do avô, da ignorância, da estupidez. Vem lá do bisavô, do tataravô, ocultas, passando de lombos para lombos, e se revelando sempre nos inocentes. Porque você não tem culpa de ter nascido. Esse é o dia a dia. Agora, aqueles pais tinham problemas entre si que não permitiriam de forma alguma que aquela menina fosse curada. Ela ia para a sepultura. E vamos dizer, se não houvesse um profeta para eles, você sabe que na Bíblia tem casos que, se fosse comigo, eu não tivesse o profeta Eliseu para ir nele, o profeta Elias, eu teria perecido. Aquelas pessoas tiveram um profeta. E vocês vão entender o seguinte, que aquilo eram coisas que o casal mantinha de uma maneira oculta. E como naquela carta foi-me dito,
Não existe pessoa melhor no mundo na presença dos outros, dos estranhos, para os estranhos. Mas para a família, é um carrasco. E aquilo então faz com que mantenha a coisa oculta. Você não tem que sair debulhando a sua vida para todo mundo, é claro. Tem que se entender. Agora o profeta diz: o Espírito Santo me revelou algo que existia entre o pai e a mãe daquela menina, que se não fosse abolido, de forma alguma a criança seria curada. E ele chegou a dizer assim, que Deus pode recolher um filho seu, tirar a sua filha, tirar o seu filho, para te açoitar, para te sacudir. Ele pode fazer com que venham momentos difíceis, tenebrosos, escuros, para que você entre em desespero. Porque nós ouvimos aqui, enquanto ele está tratando, trabalhando, aconselhando, como Espírito Santo, como a pomba, suave, falando, pedindo, não tem como. Não atende, acostumou com a voz do Senhor, acostumou com a pregação, acostumou com a mensagem. Mas que mensagem bonita. Nossa, mas como é bom ouvir aquele pregador, e gosta do tal pregador, tal pregador, tal pregador, mas nenhuma mensagem mudou a vida, principalmente daqueles que vivem dizendo: eu gosto, que mensagem, que mensagem, que mensagem. Não muda. Por que que nós temos que ninar essa velha natureza ranzina, que realmente esconde, abafa as virtudes que nós deveríamos manifestar no lugar daquilo? Agora ele diz, quando o Espírito Santo, que ele entrou lá, que tratou com aquele menino, com os pais daquela menina, que eles voltaram lá, ela estava brincando, lá num pátio, comendo um sanduíche, que o seu vovô tinha comprado já. Enquanto seus pais acertavam lá dentro, com lágrimas, na presença do Espírito Santo, a menina foi curada lá fora, sem precisar de nenhuma imposição de mãos. Porque você diria, eu levei tanto tempo para conseguir uma audiência com o irmão Branham, para vir numa reunião dele, consegui chegar perto dele, falar com ele, e agora ele não põe a mão sobre minha filha? Você já vai com exigências. E se o pregador não faz do jeito que você exige, você volta derrotado, derrotada para casa. Isso acontece demais. Mas o que realmente aconteceu ali? A coisa oculta foi manifesta. A lamparina foi posta no velador. Clareou tudo. Quando eles saíram lá fora, para pegar a menina, falei, bom, irmão, agora graças a Deus, agora nossa filha vai receber a oração. Não, ela não tinha que receber a oração mais. A menina estava brincando. Você já entendeu o que é isso? Ela não podia nem levantar. Mas ele disse aqui que o poder criador tomou o sistema circulatório dela,
e o sangue que estava todo contaminado pelos câncer, até tal ponto que a mocinha estava toda amarela e inchada, e aos poucos minutos já tinha um sistema novinho. Ela estava com todo o calor no seu corpo. Dentro de poucos minutos. Então ali estava sendo revelado tanta coisa boa, né? Revelando o poder criador de Deus, de Jesus Cristo, e o conserto da vida dos pais. O tempo não dá. Ele diz aqui, ó, no quarto selo 152, vamos lá, já entrando mais para a parte espiritual. 152, né? Vamos ver o que ele diz aqui. Agora pense. Ah, não, eu abri o quinto. Não é o quarto. Quarto selo, 152. E agora, nos últimos dias, não, que coisa. Se eu tivesse educação, poderia explicar isto. Porém, como não tem educação, estou esperando que o Espírito Santo revele isto a você. Mostre essa coisa oculta. Mas, levando para o fator espiritual, como igreja, vamos ver aqui, ainda no parágrafo 148, voltando no mesmo selo, até o 153. Como, eu fiz uma pergunta aqui, quando ele disse, estou esperando que o Espírito Santo revele isto a você. Eu disse, isto o quê? O quê? Revele isto o quê, irmão Branco? Vamos ver o quê? Porque muitas vezes nós subestimamos a grande bênção que nós recebemos. Como quer Deus que todos é tão paciente como nos dias de Noé? Ele se esforçou e foi tão paciente por 120 anos, esperando que se arrependessem, e não fizeram. Então o seu juízo teria que ser manifesto. O juízo que existia para eles estava completamente oculto e, cientificamente falando, não tinha como acontecer. Porque a Terra trabalhava em seu eixo normal, no lugar certo dela. Portanto, não haviam 4 estações: outono, verão, inverno, primavera. Não. Era uma coisa só. Você podia marcar a hora, o dia era dia, a noite era noite. Você não ficava sujeito à atmosfera, ao tempo, ao mal-estar do tempo. Não. Então, esse juízo que fez, tirou a Terra do eixo. Não importa se a ciência possa chamar isso de Big Bang, de grande estrondo, seja o que for, mas isso foi Deus. Isso foi Deus. Ao sair do eixo, então criou-se as 4 estações. Razão então porque nós temos mosquitos, muriçocas. O mato sem muriçoca seria um céu. A beira do rio sem muriçoca seria um céu. Razão por termos esses insetos, essa coiseira toda para o equilíbrio ecológico. Por quê? Ela saiu do eixo. E como é que isso ficou oculto para eles? Eles não sabiam que aquilo era o dedo de Deus tirando a terra do eixo. Eles só sabiam que subiu uma neblina da terra e regava a terra. Não precisava chuva, trovão, relâmpagos e coisas assim. Nunca tinha precisado disso.
Mas Paulo disse que então a operação do erro foi manifesta através do juízo. E aquilo então abriu as comportas dos céus, fez com que a terra suasse tanto e criasse vapor, e esse vapor subisse e essas nuvens condensassem e entrassem em choque entre si, nuvens frias e nuvens quentes, formando assim grandes estrondos e tempestades, e acontecendo assim o dilúvio. Agora, quando isto que estava oculto foi manifesto a eles, era tarde. Por isso que ele diz lá atrás: arrependa-se enquanto há tempo. Você tem que ter a revelação, o Espírito Santo precisa te revelar que, como nos dias de Noé, vai ser agora de novo, está sendo. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, construíam, edificavam, viviam só para isso. Porque nós começamos a dizer: o que fazer? Como fazer? Está certo, a Bíblia foi escrita para os anjos, não foi para nós, não. Nós temos que então dizer: a Bíblia foi escrita para os anjos, não foi para nós. Os anjos é que precisam de Bíblia lá no céu. Nós aqui não temos mais como ter uma Bíblia, como obedecer uma Bíblia, como nos guiar por uma Bíblia. Porque tudo tem sido obscurecido, tem se tornado oculto. E dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. A loucura compreende exatamente por isto aí. Aqui é onde estão os dias de Noé. Agora, isso nos traz uma convicção tão tremenda, irmão Elias, sobre aquilo que Jesus disse, como foi nos dias de Noé. O juízo estava oculto. Foi manifesto a todos? Sim, todos, inclusive para a família de Noé e o próprio Noé. Para eles, para os desobedientes, através da morte. Sucumbiram-se todos. Não tinha nenhum. Olha, eu vou falar para vocês, ali tinha mulher que nunca tinha pecado socialmente. Pessoas boas, melhores do que nós. Homens também. Você acha que todo mundo que morreu afogado era criminoso? Ladrão, assassino? Todo mundo que morreu afogado era prostituta? Não. É que a coisa ficou oculta para elas, para eles. Foi revelado ao justo. Que salvou inclusive sua família. Ô filho rebelde, por que você não vai pelo menos por isso? Esses selos são tão simples, mas são tão profundos, tão gostosos. Como a gente vê São Mateus aqui, como a gente vê São Lucas aqui. Com razão, são as 4 criaturas: o boi, o leão, o boi, o homem e a águia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Não tem como dissociar. Ele disse aqui: eu não sou mestre, eu também não sou. Eu acredito que nenhum de nós aqui reclama ser mestre, não é, homem? Nenhum de nós. Mas como ele disse, eu não sou político, mas posso ver as coisas. Eu não sou mestre, mas posso ver estas coisas. Você pode ver essas coisas. Veja, nos dias do Egito, Deus mandou pragas, toda classe de mal, porém
tão pouco se arrependeram. Por quê? Continuava oculto. Quando foi revelado, era tarde. Quer dizer, quando eles constataram que era tarde. Já era tarde. Já estavam se afogando no mar. Nos dias do Egito, Deus mandou pragas e toda classe de mal, porém tão pouco se arrependeram. Mandou a João, porém tão pouco quiseram voltar. Mandou a Jesus para que morresse para salvar a todos os que ouvissem a palavra. E agora, nos últimos dias, de novo tem prometido enviar um mensageiro para chamá-los e restaurá-los à fé original da palavra, e não querem receber. Agora aqui é que eu digo para você: se Deus te revelou, o profeta, a sua mensagem, você precisa dar muito valor nisso. Porque, veja aqui, ó, e não querem receber. Eu pergunto, você não quis? Você não quer receber? Você não quer receber a Bíblia como ela é? Eu não quero receber a Bíblia como ela é? Eu quero. Vocês querem também. Todos quiseram e aceitaram-no, receberam o profeta. Estão tão arraigados em seus dogmas e credos até tal ponto, talvez se Deus mandasse um anjo, mas como aquilo pode ser revelado para eles? Porém, Deus não opera dessa maneira. Ele toma alguém ignorante, até estúpido, que quase é analfabeto, e toma a essa classe de pessoa, porque não é nada. Ele está se referindo a ele, que era praticamente analfabeto. E toma essa classe de pessoa, porque não é nada, e pode operar através dela. Portanto, se alguém pensar ser algo grande, ele não pode utilizá-lo. Sempre tem operado assim. A gente tem que chegar a ser nada para então ser algo para Deus. Ele lhe deu tempo para arrepender-se, porém ela não o fez. Ele o tem feito de novo, porém agora também o tem rejeitado, continua oculto para ela. Jesus estava oculto para eles, andando no meio deles. Ele não ficou oculto para Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nem mesmo para os demônios diziam: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Mas no entanto os fariseus diziam: ele tem Belzebu. Mas há de ser revelado para eles, ainda que seja lá no juízo. Eles vão ver a quem eles crucificaram. Eles vão ver a quem eles rejeitaram, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Se não for ser revelado aqui, vai ser no dia de juízo. Você diz: oh, graças a Deus, ficou escondido. Botei folha por cima, secou e todo mundo passou e não viu. Está bem, mas tem um trono branco lá na frente. E essas coisas todas que ficaram ocultas desde o concílio de Nicéia, a unicidade, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ficaram ocultas? Não, elas foram reveladas, todas elas. E Jesus disse aos pequeninos, e você está entre eles: ele lhe deu tempo para arrepender-se, porém ela não o fez. Ele o tem feito de novo, porém agora também o tem rejeitado. Por haver rejeitado,
ela então é uma via perfeita para onde pode entrar Satanás para ser encarnado, porque a ela não pode ser revelado, a ela, o sistema denominacional. Ele pode se encarnar nela porque ela rejeitou a palavra. Essa é a mesma razão porque a igreja protestante chega a ser uma prostituta, porque tem rejeitado a verdade vindicada da palavra de Deus. E isso tem dado lugar para que entre o diabo e se encarne. E ele fará uma imagem à besta onde possam consolidar-se e se unirem como estão fazendo ali agora. Correto, amém. Somente o profeta podia dar nomes a esses bois. Eu nunca teria coragem de dizer que esta igreja protestante chegaria a ser uma prostituta. Você não tem coragem de dizer que aquela mulher é uma prostituta. Mas Deus diz, ela é uma prostituta. Mas ela não está na rua vendendo seu corpo. Ela vai ser julgada com mais rigor do que aquela que vende seu corpo publicamente. Simplesmente porque corta seu cabelo. Simplesmente porque se veste dessa maneira. Nós vamos pensar na igreja. É a igreja. Mas o que é igreja? Igreja é barro, é concreto, é ferro, é aço. Então, esse ferro, esse barro, e todo esse cristal, essa coiseira das catedrais, de tudo quanto é igreja, é que foram chamados de prostitutas? Não, foram suas mulheres, seus homens. Igreja é homem e mulher. A Bíblia não chama a grande prostituta e suas filhas, se referindo à matéria inanimada. Não, se referindo à igreja, gente, mulher e homem. Nunca foi num prostíbulo, no entanto vai ser julgada como prostituta. E ficou aqui, às vezes, condenando os outros pelo pecado que a igreja protestante social condenou. Veja como nós estamos longe desse mundo. Nós estamos longe do mundo. É verdade. Agora, isso é uma coisa forte e que exige revelação para ser compreendido. Porque a igreja protestante chega a ser uma prostituta, porque tem rejeitado a verdade vindicada da palavra de Deus, e isso tem dado lugar para que entre o diabo e se encarne. E ela vai ficar sabendo disto, quando isso for revelado, só lá no juízo branco. Você fica sabendo aqui. Aqui, você vai purgar aqui. Bem-aventurado aqueles cujos erros são consertados aqui. Por isso que ele chegou a dizer, eu prefiro ver um homem consertando do que um aleijado andando. Há muitos dos nossos que acham assim, que a cura estando operando na igreja, está tudo bem, e não vê o conserto. As pessoas lutando, isso eles não valorizam. Veja, o diabo se encarne e ele fará uma imagem à besta onde possam consolidar-se e se unirem como estão fazendo ali agora mesmo. Corretamente. Se eu tivesse educação, poderia explicar isto, porém, como não tendo educação, estou esperando que o Espírito Santo revele isto a você. Ele o fará. Ele o fará. Observem bem o que ela fez. Ela rejeitou a mensagem de Deus enviada para que se arrependessem.
Começou como anticristo, e isso foi, e ela continuou sempre cegada. E aquilo sempre oculto para ela. Chegou a ser falso profeta, o diabo encarnado, e teve seus falsos ensinamentos, e elas não sabem. Ela está nua e não sabe. Ela não sabe que ela é o falso profeta, que ela é o anticristo, que ela é prostituta, e não sabeis. E ainda com tudo isso, Deus lhe deu lugar para arrepender-se, tratou de persuadi-la. Vê você como o paciente foi, que amor tão perfeito, não amor tão semelhante. Observe mesmo os que conspiram no rosto dele, ele os perdoou. Assim é Deus, não vá rejeitar a mensagem de Deus. Ela não foi oculta para nós. Deus abençoe vocês. Eu passei 10 minutos, me perdoe. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. O sorriso esconde a dor, só Jesus o busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus. É preciso entender, Cristo traz a paz.
Sua luz Jesus me dá. Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser nova vida encontrar, e a todo que vier muita paz buscar. Novo sol irá brilhar, trevas nunca mais. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, é preciso aceitar que Cristo dá sua paz. Cristo dá sua paz.